Então é isso, eu vou começar agora a gravação da matéria mais odiada, talvez. Eu ia perguntar, até esqueci de perguntar, quantos de vocês não gostam de isomeria, são confusos com isomeria, ou tipo, tem um pouco de medo, assim, mas eu esqueci de perguntar. Eu espero que não sejam tantos assim. Eu lembro que no meu ensino médio, muita gente não entendia muito bem isomeria. Eu tentava ensinar as pessoas, porque eu tinha um pouquinho mais de facilidade nessa primeira parte, na segunda parte já é um pouquinho mais complicadinho. Mas, então, eu vou começar. O começo é muito simples. Eu quero, antes de falar todas as moléculas, taxonomia, a gente aprende muito por exemplo, não muito por definição. A gente tem que ter as definições de cada uma, certinho, mas eu, pelo menos, consigo aprender melhor. Tipo, ver o que está acontecendo e não, tipo, só ler e tentar interpretar o que eu tô lendo. Então, eu trouxe muitos exemplos, mas eu vou começar falando o que é isomeria. A gente escuta muito falar, não, eles são isômeros, não, isomeria, tals, pode ter isômero, pode mudar tal coisa, mas o que é isomeria? Então, eu vou pedir para vocês para desenharem, falarem um composto que tem a fórmula molecular C5H10, né? 5 carbonos, 10 hidrogênios. Se alguém quiser falar, sim, pode ligar o microfone, como eu falei, ou pode estar no chat. Primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê C5H10. Um segundinho, eu já volto, tem que resumir uma coisa. Enquanto vocês pensem aí. Olá, eu já voltei, tô vendo. O Leandro me mandou um aqui, Pente 1Eno, bom dia. Pente 1Eno, sim, Pente 1Eno seria isso mesmo. Por que Pente 1N e não um pentano, por exemplo? Por quê? Deixa eu colocar o laser aqui. Eita. Ai, que eu tô fazendo? Peraí. Aí. Aqui, apontador laser. Aqui, o C5H10, por que é um Pente 1Eno e não um pentano? Porque se vocês lembrarem bem, a primeira coisa que eu penso são justamente hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio, mas com essa fórmula molecular, a gente tem que lembrar, lá da segunda aula, das fórmulas mais simples, né, dos hidrocarbonetos. O alcano é CnH2n mais 2. O alceno, CnH2n. E o alcino, CnH2n menos 2. Por isso, eu já sei que eu posso representar como um alceno, porque tem 5 carbonos, e 2N, o dobro de hidrogênios. Então, isso é uma boa coisa da gente lembrar. Então, não sei se vocês lembram, como eu falei, a primeira coisa era... Ah, tá, o Leandro tá falando com a Duda, não perguntou pra mim. Tudo bem. Mas aqui, o que o Leandro falou, justamente, esse é o C5H10 Pente 1Eno, né? Ligação dupla no primeiro carbono. Lembrem sempre que a gente tem que especificar onde está essa ligação dupla, onde está essa insaturação. Mas aqui, se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e 2, 3, 5, 7, 10 hidrogênios. Justamente faz a nossa fórmula molecular. Mas só existe essa molécula com essa fórmula molecular. Se eu falar C5H10, eu vou estar sempre me referindo a esse composto? Isso é falso. Por quê? Eu pensei em alguns, né? Eu fui brincando com essa molécula e pensei em outro, justamente, que é outra molécula completamente diferente, que também tem C5H10. Como assim completamente diferente, Breno? Você só mudou essa ligação dupla daqui para cá e fica completamente diferente? Sim, fica completamente diferente. Por quê? O ponto de fusão vai mudar, o ponto de ebulição vai mudar, a viscosidade, a densidade, sei lá, o peso molecular é uma coisa que não vai mudar, né? Em isomeria, o que não muda é o peso molecular, porque tem a ver somente com a quantidade de átomos. Se tem 5 carbonos e 10 hidrogênios, o peso molecular de todos os isômeros vai ser idêntico. Então, mudou uma ligação de um lugar, mudou a molécula inteira. Por quê? Porque a gente pode ver pelo nome, como eu falei. Se a molécula tem nomes iguais, então são moléculas iguais. Nomes diferentes são moléculas diferentes. Aqui, Pente 1Eno e Pente 2Eno são completamente diferentes. Portanto, são moléculas diferentes que têm a mesma fórmula molecular, C5H10. Eu pensei também em outra molécula, pensei, putz, e se eu colocar esse CH3, em vez de colocar no último carbono, eu coloco neste daqui, né? Nesse aqui eu coloco neste carbono aqui. O que acontece? Vira uma molécula também diferente pra caramba. Antes a gente tinha uma cadeia longa, né? Uma cadeia principal longa, sem ramificações, agora tem uma cadeia mais curta com uma ramificação. Esse aqui é o 3-metilbutileno. Você vê que o nome agora já foi para outro tipo de molécula. Então a gente vê que também C5H10, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4,
7, 10. C5, H10 também. Então você pode ver que já tem muitas formas de representar a molécula, mas não acabamos ainda. Eu posso novamente mudar esta ramificação de lugar. Como eu podia mudar a insaturação, posso também mudar a ramificação. Daqui para baixo, posso colocar no outro carbono, um carbono mais perto da ligação dupla, justamente formando a molécula C5H10 também, 2-metil-but-1-eno, né? E, finalmente, eu pensei em outra molécula, agora que não sei se muita gente esperava, que a gente esquece às vezes dos ciclos, mas os ciclanos, eles também têm a forma CnH2n. Então, uma isomeria muito fácil de a gente lembrar é justamente entre alceno e um ciclano. A gente pode contar aqui, né? É muito fácil de contar, porque cada carbono tem 2, então justamente C5H10 e é o ciclo pentano. Vocês viram que só essa molécula C5H10, que a gente pensou numa molécula normal, né, numa molécula plana, tranquilinha, a gente pôde desenhar 5 moléculas e tem mais uma. Né? O Ana perguntou se eram todos como negócio. Não. Eu consigo lembrar de cabeça aqui de mais uma, pelo menos. Outro jeito de representar essa molécula, essa fórmula molecular, que seria justamente se eu movesse essa insaturação aqui. Né? Se eu movesse essa insaturação daqui para cá, eu teria outra molécula, seria o 2-metil-but-2-eno. Então, eu acho bem divertido vocês brincarem um pouco com as moléculas, né? Fazendo algumas coisas. Eu tenho que lembrar de uma coisa. E se eu movesse essa insaturação para cá, dessa molécula aqui, o que aconteceria? Seria a mesma coisa, seria também o 2-metil-but-2-eno. Né? Seria a mesma coisa se eu movesse essa aqui para cá. Por quê? Porque a gente contaria pelo outro lado aqui. Né? Eu não coloquei, mas seria talvez interessante trazer para vocês essa diferença aqui, porque é uma molécula simétrica, né? Seria uma molécula simétrica. E, na dúvida, coloquem o nome. É isso que eu falo. Se você sabe, tipo, putz, será que essas moléculas são isômeros ou será que essas moléculas são diferentes? Coloquem, desculpa, será que essas moléculas são isômeros ou será que essas moléculas são compostos iguais, né? Porque se o composto for igual e tiver o mesmo nome, então não é isômero, é a mesma coisa. Tipo, sei lá, o mesmo composto seria, sei lá, eu comparar água com água. A água não é isômero da água, né? Obviamente, é a mesma coisa. Mas, por exemplo, o pente-1-eno é isômero do 2-metil-but-1-eno. Então, coloque o nome, se forem diferentes, se tiver a mesma forma molecular, são isômeros. Exatamente isso que eu queria falar. Isso é isomeria. Ter essa coisa parecida entre si, que é a forma molecular, enquanto eles são compostos, quando você desenha, fica totalmente diferente, quando você dá nome mais ainda. Então, é uma característica que diversas moléculas diferentes podem ter essa mesma fórmula, e mesmo você tendo essa fórmula molecular idêntica, igual, podem ter características, como eu falei, completamente distintas. Podem ter, como eu falei, ponto de fusão, velocidade, densidade e várias outras características, porosidade, por exemplo, que podem afetar o nosso produto. Então, se eu tiver um pozinho, sei lá, isso eu não sei, tá? Não procurei sobre isso, mas se tiver um pozinho de pente-1-eno e um pozinho de 2-metil-but-1-eno, eles podem, sei lá, um pode ser líquido a temperatura ambiente, outro pode ser sólido, um pode ser gás, e muitas coisas. Pode ter uma viscosidade, tipo, um parecendo mel, outro parecendo água, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Teria que pesquisar, mas é só pra gente saber que pode ser muito diferente com a mesma fórmula molecular. E essas diferenças, né, que a gente fala que é a isomeria, são divididas em duas grandes classes, isomeria plana e isomeria espacial. Eu não mostrei aqui também, né, o Leandro perguntou, mas aqui também teríamos isomeria espacial aqui, mas eu não vou falar na sala, vou falar na próxima aula. Mas de planas, essas são quase todas, mas o que eu falei, talvez sejam todas. Eu não sei agora. Mas, então, tem esses dois grandes grupos. Nessa aula a gente vai abordar só isomeria plana, que é a isomeria mais fácil, que é a isomeria que a gente consegue ver quando a gente desenha a molécula desse jeito. Quando a gente consegue desenhar a molécula de um jeito achatado, né? Que a molécula, ela não é uma coisa 2D, é uma coisa 3D que tem no mundo. Quando a gente consegue achatá-la no papel e desenhar ela assim e ver a isomeria, então ela é plana, né? Se a gente não consegue fazer isso, a gente tem que representar de um jeito muito mais complicado a isomeria espacial. Deixa eu dar uma olhada. Então, Leandro, uma boa pergunta. Como a gente encontra essas coisas? Geralmente a gente não encontra, a gente faz comparações. Que a gente não pode falar, não, essa molécula aqui eu acho que é, sei lá, 30 pontos de fusão. Não dá para fazer isso. Se você for um cara muito bom, um químico muito bom, que você já conhece essas moléculas mais ou menos e sabe. O que a gente faz, a gente compara o ponto de fusão e de ebulição dessas moléculas. Eu, por exemplo, posso comparar essa molécula aqui, que é uma molécula plana, com essa molécula aqui, que é uma molécula que tem uma ramificação. Por quê? Aula de lipídios, né? Muita coisa que eu falei na aula de lipídios eu tô trazendo de volta, porque era coisa mais avançada, como eu falei naquela aula. Lembra que eu falei que tinha essa é uma coisa a mais que, não sei se eu vou voltar nisso, mas não é tão importante para o curso.
Quando tem uma molécula plana, ela é mais ou menos assim, né? Uma molécula planazinha que fica tranquila em 3D. Se eu colocar uma em cima, ela consegue ficar em cima certinho dela. Se eu colocar outra em cima, com tudo certinho, consegue fazer camadas de moléculas planas, conseguem ficar mais empacotadas, né? Conseguem ficar mais juntinhas, conseguem ficar mais em estado sólido, por exemplo, em estado mais juntinho. Quando eu tenho uma ramificação, é um problema, porque tem uma molécula e tem uma perninha. Então, se eu colocar uma molécula em cima, ela não consegue grudar nesse corpo, ela fica mais afastada por causa dessa perninha. Então, fica uma molécula, uma perninha, uma molécula, uma perninha. Então, as moléculas ficam mais afastadas de si. Por isso, elas não têm tantas interações intermoleculares, ou seja, o ponto de fusão dele tende a ser menor. Né? Elas costumam ficar mais longe, então o ponto de fusão tende a ser menor. Não sei se vocês viram isso, né, em forças intermoleculares. Acho que não sei quem fala sobre isso. Deve ter sido Ian. Mas muitas coisas da química orgânica têm essa base em forças intermoleculares. Isso é uma coisa interessante a gente pensar também. Agora vamos falar do sistema de isomeria plana. A gente pode dividir de novo esse grande grupo, né? Tem dois grandes grupos e vão ser subdivididos em mais isomerias que são mais específicas. Que a primeira que a gente vai falar é a isomeria de cadeia ou de núcleo. O núcleo seria o núcleo da cadeia, né? Seria a parte principal da cadeia, ou de cadeia que é mais simples. Essa isomeria fala justamente de dois compostos com a mesma forma molecular. Quando a gente fala de isômeros, é sempre a mesma forma molecular, que possuem cadeias diferentes. Como isso pode acontecer, né? A gente tem vários tipos de cadeia, né? Literalmente na primeira aula, que nem foi eu que dei, eu falei pra vocês verem uns vídeos, né? Fazendo uns exercícios, lendo algumas coisas, que tinham os tipos de cadeias que são normal, ramificada, né? Pode ser uma cadeia retinha, pode ser uma cadeia que tem uma ramificação, ou pode também ser cíclica. Então, esses são todos os tipos de cadeias que a gente vai observar nessa isomeria. Ou seja, se a gente pegar outro exemplo, um pouquinho mais simples que o outro, que é C4H8, né? Tem menos carbonos e menos hidrogênios, a gente já pode ver essa isomeria, né? Aqui, a gente tem um composto que o primeiro que eu penso, tem 4 carbonos e uma ligação dupla no meio, né? De novo, porque é CNH2N, então precisa de ser um alceno ou um ciclano, justamente porque a gente tem um alceno ramificado e um ciclano. Né? Aqui, a gente tem uma cadeia normal, uma cadeia que não tem ramificações, uma cadeia que não é cíclica, né? Justamente o but2eno. É fácil de nomear. Eu não vou falar muito de nomenclatura, que a gente já falou muito nesse curso, né? Desde a, sei lá, terceira aula até 2 aulas da tarde, a gente falou muito sobre nomenclatura, então eu não vou me ater muito. Eu espero que vocês já saibam essas nomenclaturas mais simples que eu tô falando, se não, dá uma treinadinha, porque, tipo, em isomeria, eu falo, eu quero todos os isômeros do but2enos. Se você não souber como que é o but2eno, você não consegue fazer o exercício mesmo sabendo o conteúdo de isomeria que eu tô passando aqui, né? Outro composto de cadeia ramificada é o 2-metil penteno, não, eu errei aqui. Esse aqui não é penteno, esse aqui é 2-metilpropeno. Desculpa. Eu fiquei muito com propeno na última aula, eu vou corrigir e mandar de novo. Já é normal, todo slide meu vai ter um erro, basicamente. Isso já tá isso há um bom tempo que eu tô errando alguma coisinha nos slides. Aqui é 2-metilpropeno, tá? Penteno seria 5 carbonos, aqui nem tem 5 carbonos, né? A cadeia principal tem 3 carbonos. Essa daqui, ou essa daqui, né? Qualquer um que você quiser. E no carbono 2 tem um metil. E por que eu não coloquei o número no eno, né? Se fosse propeno, por que eu não colocaria prop1eno? Porque no propeno sempre está no carbono 1, né? A gente viu também na primeira aula de alcenos, eu não preciso especificar porque só pode estar no carbono 1. Ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui, sempre no carbono 1. Né? Não seria 2-metilpropeno ou próprio eno, se vocês quiserem especificar, que não precisa, mas se quiserem. Eu vou corrigir para mandar de novo. Ruim é que tem que corrigir e mandar no curso, tem que corrigir e mandar na pasta, e vou avisar também o grupo de alunos que corrigir. Mas tudo bem, acontece. E a última cadeia seria a cadeia cíclica, ou seja, eu consigo com 4 carbonos fechar esse quadrado, e é o ciclo butano. Então a gente vê que esses compostos, né, a gente pode contar, todos vão dar C4H8, eu espero, e a gente pode ver que eles têm cadeias completamente diferentes, têm casas completamente diferentes. Essa isomeria é justamente de cadeia. Quando tem uma cadeia normal, uma cadeia ramificada ou uma cadeia cíclica, né, meio que mudando entre si, é justamente essa isomeria de cadeia. Espero que vocês tenham entendido, não é muito difícil, é só vocês verem que são bem diferentes mesmo os núcleos dessa cadeia. Um é fechado, o outro tem a ramificação, o outro é normalzinho. Né? Eu peguei uma molécula bem simples para mostrar isso, mas podem ter moléculas mais complicadas, os caras podem complicar bastante, mas se souberem a base, vocês conseguem fazer qualquer exercício. Né? É isso, isomeria de cadeia, espero que não tenha nenhuma dúvida, não é muito difícil. Só essa correção aqui é propeno, tá? Poderia ser 2-metilpenteno também? Aí teria que especificar aqui onde está a ligação dupla. O penteno não tem essa propriedade que o propeno tem.
Vamos falar agora de isomeria de posição. Também uma isomeria bem simples, né? Uma isomeria plana bem simples, mas tem vários casos. Dá para confundir bastante também. Então, o conceito dele é simples, mas é possível a gente confundir com outros tipos de isomeria. Então, os isômeros de posição, vou olhar aqui. A diferença é o grupo ligante. Então, a gente vai ter o grupo ligante e ele vai mudar de local. Pode ser um heteroátomo ou uma ramificação, né? Então, pode ser, por exemplo, um OH de um álcool, está no carbono 2 e vai para o carbono 3, ou uma ramificação que também está no carbono 2, um CH3, né? Um metil que está no carbono 2 e vai para o carbono 3. E também a gente pode ter a mudança de local da insaturação, né? Como a gente viu lá no comecinho, né? Primeira coisa que eu falei. Aqui eu mudei o lugar da ramificação, ou seja, esses são isômeros de posição. Eu mudei a posição da ramificação, ou seja, isômeros de posição. Né? Vamos voltar aqui. Justamente eu peguei, acho que o mesmo exemplo da última vez, né? O C4H8. Eu coloquei a ligação dupla no meio, né? E eu mudei ela para o carbono 1. Ela está no carbono 2, eu mudei para o carbono 1, justamente formou um composto diferente. A ligação estava no carbono 2, but 2Eno, e foi para o carbono 1, but 1Eno. São isômeros de posição. É bem tranquilo, só pensar justamente onde está essa ligação dupla, onde está esses grupos ligantes. Eu vou mostrar mais exemplos agora, justamente dessa segunda parte. Eu tenho um álcool aqui, né? Seria o propano, mas tem um álcool, então é o propan 2-ol. Eu vou mudar esse agrupamento OH, essa hidroxila do carbono 2 para o carbono 1, formando o propan 1-ol. A função é justamente carbono... desculpa. Aqui eu também errei, pessoal. É propan e não butan. Já 2 erros serão em a conta. Aqui é o propan 2-ol. Justamente porque acho que eu tava meio bitolado com o butano, né? 2 vezes foi butano. Aí eu coloquei de novo. Aqui é o, desculpa, propan. Propan 2-ol e propan 1-ol. Vou corrigir também. Desculpa lendo que copiar antes. Mas aqui, justamente, 3 carbonos, 3 carbonos. É o propano. Seria o propanol. Então dá para entender que eu peguei uma coisa, mudei de lugar e continuo e fez uma isomeria de posição. Né? Eu mudei a posição do agrupamento OH da hidroxila. Então eu tinha uma função que estava no carbono 2, né? E foi para o carbono 1. Eu poderia mudar para cá também? Poderia, mas faria o mesmo produto aqui, seria no carbono 1 também, né? Só começar a contar do outro lado. Né? Isso é bem simples. Só eu errei aqui, mas só mudei de posição no agrupamento OH e consegui fazer uma molécula diferente com a mesma fórmula molecular. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que com um grupamento metila. Eu tinha no carbono 2 e eu quero mudar para o carbono 1. Ou seja, eu tenho uma ramificação no carbono 2. Aqui eu acertei, não sei porquê. É o 2-metilpropano. E eu fui para ramificação no carbono 1. 1-metilpropano. Só tem uma coisa. Quem está mais acostumado, né, com o curso, quem lembra que eu falei uma coisa muito chocante nas primeiras aulas, que foi... como assim ramificação no carbono 1? Como assim 1-metilpropano? Isso existe? Né? Quem fez as minhas aulas sabe que não existe essa ramificação no carbono 1. Foi uma das primeiras coisas que eu falei, coisa muito importante, lá da segunda aula, que se vocês acharem uma ramificação no carbono 1 ou no último carbono da cadeia, você nomeou errado a molécula. Porque é impossível você ter uma ramificação no carbono 1. Porque simplesmente eu posso aumentar a cadeia. Em vez de ser justamente um metilpropano, esse vai ser um butano. Porque eu consigo seguir, né, na minha regra do lápis, eu consigo pegar o lápis e passar por todos os carbonos. Então, não é uma cadeia ramificada, é uma cadeia normal. Ou seja, está errado o que eu escrevi, não tem ramificação carbono 1, não é um metilpropano, é um butano, e o nome seria o butão 1. Desculpa, e seria... Nossa, confundi tudo. Seria o butano, e ele seria uma... Isso não seria uma isomeria de posição, é uma isomeria de cadeia, porque aqui temos uma cadeia ramificada, aqui temos o 2-metilpropano, que vai virar o butano, que é uma coisa normal, que é uma cadeia sem nenhuma ramificação. Ou seja, eu peguei uma coisa ramificada, uma coisa normal, é uma isomeria de cadeia, né, como a gente viu anteriormente. Isso às vezes pega um pouquinho, né, causa um pouquinho de dúvida, porque, nossa, eu mudei uma ramificação e virou uma cadeia diferente. Justamente isso. Esse aqui tem uma cadeia ramificada virando uma cadeia normal, justamente o que eu falei. Peraí, deixa eu ler aqui, tem uma dúvida. Então, Beatriz,
Eu não entendi muito bem sua pergunta, desculpa. O que a isomeria faz, ela tem duas moléculas diferentes, né, que podem representar a mesma forma molecular. Mais ou menos essa que é a definição de isomeria. Uma isomeria dentro de uma mesma molécula, eu não sei te dizer, Beatriz. Eu não sei te dizer porque eu não entendi a pergunta. Talvez esse negócio de dividir a molécula na metade seja da parte de isomeria ótica, né? Eu não tenho certeza. Que justamente a gente vê os centros heterogênicos e a gente, a gente divide na metade para ver o que está acontecendo. Mas se eu tiver uma isomeria dentro da molécula, quer dizer, toda isomeria é dentro da molécula, né? Eu tenho sempre uma mudança dentro da molécula, mas ela justamente vai virar outra molécula. Eu não posso mudar a molécula e ela continuar sendo a mesma coisa, entendeu? Tipo, se eu tenho um isômero de uma coisa, ela é outra molécula com a mesma fórmula molecular. Então, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas espero que vocês estejam entendendo um pouquinho o que eu falei, mas desculpa qualquer coisa. Agora, Vivian, fez uma pergunta. Eu posso ter mais de um tipo de isomeria para uma mesma fórmula molecular? Sim, Vivian. Eu posso sim, tanto que aqui, no primeiro exemplo que eu tinha, vamos analisar ele agora, né? Agora que a gente já sabe os principais tipos, vamos analisar. Aqui, do primeiro exemplo aqui para o segundo exemplo, eu tenho uma mudança de posição da ligação dupla. Ou seja, temos uma isomeria de posição. Enquanto do segundo para o terceiro exemplo, a gente tem que uma cadeia normal virou uma cadeia ramificada. Ou seja, aqui temos uma isomeria de cadeia. A mesma coisa para esse último exemplo do ciclo pentano. Daqui para cá ou daqui para cá temos uma isomeria de cadeia. E se forem ver depois, nessa ligação dupla, a gente vai ter uma isomeria geométrica, né? Uma isomeria 3D, uma isomeria espacial. Então, uma mesma fórmula molecular pode apresentar um número gigante de tipos de isomeria e de tipos de molécula. Não sei se você entendeu, Vivian, mas é isso que a gente tem. A gente pode ter justamente, sim, vários tipos de isomeria para a mesma fórmula molecular. Beatriz, eu não sei muito bem. Eu espero ser entendido, tipo, tenta se apegar ao que eu tô falando, porque justamente eu me baseei muito no livro, eu não vi muito do que você falou no meu livro, e nem no livro mais avançado que eu uso, né, que eu uso esse do Feltri, eu uso um outro que eu usava na faculdade, mas pense em isomeria como eu tenho duas moléculas ou mais, né, eu tenho N moléculas diferentes, né, N sendo número natural, tá? Um pouquinho de matemática, né? Eu tenho N moléculas diferentes que podem representar uma mesma fórmula molecular, né? A mudança justamente pode ser uma mudança intramolecular, né? Uma mudança intramolecular que acontece dentro da molécula. Eu vou mudar isso aqui de lugar, né? Vou mudar isso aqui de lugar. Acontece uma mudança dentro da molécula, como você falou, mas forma uma molécula completamente diferente. Obrigado. Vamos passar para o próximo tipo. Acho que está acabando a nossa aula já. A gente tem pouquinho tempo, mas talvez dê para passar. Agora, vocês entenderam o básico de isomeria, umas isomerias um pouquinho mais complicadas, né? Essas duas primeiras são mais simples, né? Eu mudo a posição ou mudo a cadeia, mas agora começa um pouquinho mais complicado, que é muito parecido com a isomeria de posição, que eu vou mudar a posição, mas é muito específica, uma parte mais específica da isomeria de posição, porque eu vou mudar a posição de um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Ou seja, heteroátomo. Quando eu penso em química orgânica, eu penso em carbono e hidrogênio. Justamente são os átomos comuns. Então, todo átomo que é estranho a carbono e hidrogênio é um heteroátomo, né? Já falei isso antes, mas é bom reiterar. Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar essa posição desse heteroátomo. Ah, mas aqui é metameria? Você falou que era de posição. Não, isso aqui é de posição. Porque eu mudei a função álcool não está no meio da cadeia. Quando eu falo de metameria, eu falo uma coisa no meio da cadeia. Ou seja, se esse OH tivesse no lugar desse CH aqui, tivesse tipo CH3O, CH3, e eu mudasse a posição desse grupamento O, então seria metameria. Porém, não é. O grupo álcool só tá com um bracinho, né, ligado à cadeia. Então isso aqui é justamente isomeria de posição. A metameria eu tenho que mudar. Ai, que susto, Leandro. Pode falar. Essa parte de metameria, por exemplo, ele conserva a função, mesmo, tipo, pode mudar a posição, mas conserva ainda a função ou não? Ele pode mudar a função. Porque, por exemplo, se esse O ficar na ponta,
Aí ele já vira outra coisa. Uhum. Então, Leandro, boa pergunta. Como eu falei, as isomerias são um pouquinho excludentes. Tipo, uma vale mais que a outra, entendeu? Então, a gente vai mais pra frente, a gente vai ter uma isomeria de função, que vai mudar a função. Então, se ocorrer a mudança de função, é isomeria de função e não metameria, entendeu? É só por isso mesmo. Você poderia falar, tipo, se um... esse exemplo que eu falei foi meio ruim, mas, tipo, se eu tivesse aqui, né, um oxigênio aqui, um éter, e fosse para a ponta, ele viraria um álcool, né? Não tem éter na ponta. Então, isso não seria uma metameria, seria uma isomeria de função, uma isomeria funcional, que a gente vai um pouquinho mais para frente. Mas, boa pergunta, agora eu vou dar o exemplo que vai elucidar um pouquinho mais o caso. A gente tem este éter, eu vou mudar este O da posição 2, né? Se eu contasse aí no meio da cadeia carbônica, seria 1, 2, 3, 4, 5. E teria na posição 2, eu quero mudar para a posição 3. Ou seja, aqui eu tenho o metoxipropano e aqui o etoxietano. Eu mudei uma posição para o lado. Isso seria a metameria. A metameria é um pouco rara porque ela é muito excludente. Ela cuida de poucos casos. Um dos casos é justamente o éter e outro caso é uma amina. Né? Se eu tivesse um nitrogênio aqui seria a mesma coisa. Né? Só teria que ter um nitrogênio que faz 3 ligações. Então eu preciso fazer uma ligação aqui, uma ligação aqui, outra ligação com outra cadeia carbônica ou com um hidrogênio. Mas funciona do mesmo jeito. Se eu mudar ele de posição, ele justamente vira outra molécula, né? Você vê que é diferente, o nome é completamente diferente, e a gente chama de metameria. Ele mudou o heteroátomo dentro da cadeia carbônica. Tá, eu acho que não tem nenhuma pergunta. Aqui justamente eu coloquei o oxigênio de posição fazendo uma página, cara, diminuir. Você vê que aqui tinha um carbono, aqui tinha 3. A gente diminuiu um da direita e colocou na esquerda, né? Justamente pela mudança do oxigênio. E a outra aumenta, que essa aqui tinha 1, ficou com 2. Outro exemplo que é mais incomum, o exemplo mais comum é com éteres, mas tem um exemplo também menos comum de ésteres, né? Eu tenho o ésteres, para ser metameria tem que dividir a cadeia em 2, né? E 2 exemplos de funções que eu falei que dividir a cadeia em 2 são justamente o éter e o éster. A amida também pode, a amina também pode. Todos os correspondentes de funções nitrogenadas também podem, né? Ou sulfonadas também. Mas a gente vai pegar, eu peguei os mais comuns, que é éter e éster. Mas aqui temos C dupla O, CO, aqui temos 2 carbonos para cá, 1 carbono para cá. Se eu mudar esse grupo, né, esse C dupla O para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um carbono daqui e aumentar aqui embaixo, né? Aqui a gente tinha, então, um acetato de metila, e aqui a gente termina com um metanoato de etila. Né? A gente perde um lado para ganhar do outro. Justamente mudando essa parte, esse grupo funcional de lugar. A gente mudou, aqui estava no carbono 2, e eu coloquei para o carbono 1. Né? Aqui eu coloquei até o grupo funcional COO, que muda de posição nesse caso, e não só o oxigênio. Esse aqui é um exemplo mais complicado. Se vocês fizerem um desenho, tentarem entender, vocês conseguem entender melhor. Mas acho que a metameria ela é confusa, mas em si ela é muito simples. Dá para entender ela se você vê que está mudando aqui de lugar, né? Só seguir a setinha, você vê que mudou daqui para cá o funcional e então isso aqui, né, tem que vir para cá. É só pensar nisso. Esse aqui é um pouco mais complicado de ver, o de oxigênio é bem mais simples. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nenhuma. Deixa eu ver que oração também. Tem bastante tempo ainda. Agora que o Leandro está falando de isomeria de função, como o Leandro falou, muito bem falado, tipo, e se esse O, em vez de mudar para o carbono 3, ele mudasse aqui para o carbono 1, o que aconteceria? O oxigênio faz 2 ligações. Ele estaria fazendo uma ligação com carbono aqui, e outra ligação seria um hidrogênio. Então, não seria mais um éter, seria um álcool. E justamente, se ocorrer essa mudança de função de éter para álcool, eu vou ter uma isomeria completamente diferente. Aqui você vê que era um éter, continuou um éter, só que em um lugar diferente. Aqui era um éster e continua um éster, só que em um lugar diferente. Aqui não, é o oposto. Ele é um éter, vai virar um álcool, é um éster, vai virar um ácido, entendeu? A gente muda a função dos grupos. E é meio excludente. Se eu mudar a função, então não é metameria, entendeu? Essa coisa é bem excludente. Então, como eu falei, vai ter diferença no tipo de função dos compostos. Aqui eu coloquei um composto C3H6O2, um pouquinho mais difícil de desenhar, né? Com 2 oxigênios, assim, fica com medo, assim, putz, vai ser éster, e justamente é éster nesse caso. É o mesmo exemplo da passada, né? A gente foi ver, eu peguei o mesmo exemplo. Peguei esse acetato de metila. Nomenclatura de ésteres também, acho que vocês lembram, né? Que tem 2 carbonos, então acetato ou etanoato, e aqui metila. Aqui só tem um carbono, então metanoato ou formiato, e aqui etila. Né? Aqui justamente o acetato de metila.
E aqui a gente tem o álcool propanóico, o ácido propanóico, desculpa, falei álcool. Mas aqui a gente tem um éster que pode ser também representado com a mesma fórmula molecular como um ácido, né? De acetato de metila para ácido propanóico. Uma dica que eu dou é vocês observarem o número de oxigênios na molécula. Isso é uma coisa que discrimina muito. Por exemplo, se dá uma molécula que tem 2 oxigênios, uma molécula que tem só 1 oxigênio, eles não podem ser isômeros de jeito nenhum. Porque para ser isômeros tem que ter a mesma fórmula molecular. E como um tem mais oxigênio do que o outro, eles não podem ser isômeros. Então é uma forma muito simples de descartar, tipo, quais desses são isômeros? Você descarta os que têm número diferente de oxigênio, que é mais fácil de ver. Né? O heterátomo é muito mais fácil de ver numa cadeia carbônica. Aqui a gente pode ver, né, que eu posso apresentar assim, tem 1, 2, 3 carbonos, né? E aqui também tem 3 carbonos, 3, 6 hidrogênios, aqui tem 3, 5, 6 hidrogênios e 2 oxigênios justamente. Então, a gente tem essas duas formas de apresentar. É um pouquinho mais difícil de a gente ver, né? Não tem esse negócio só de mudar isso aqui para cá ou fazer uma coisa mais simples. A gente tem que lembrar mesmo que as isomerias de funções têm alguns casos mais comuns. Por exemplo, éster vindo no ácido. Então a gente sabe que sempre que eu tenho um éster, eu posso ter também um ácido com a mesma forma molecular. Né? É bom te lembrar isso para se acostumar um pouquinho mais. Tipo, me fale todos os isômeros desse éster. Aí você coloca também o ácido que você sabe que por função, né, ele vai estar com esse isômero. Aqui eu coloquei um exemplo diferente, que é o C2H6O. É parecido até, mas a gente pode ver que tem menos um oxigênio e menos um carbono. Vocês conseguem pensar numa forma desse composto, né? Mas seria essa daqui, uma forma bem simples, né? Parece muito mais complicada que a passada, né? Nossa, o número de carbonos e hidrogênios é totalmente diferente, não sei o que fazer. Mas é bem simples, pode ver que é um álcool, né? O álcool mais famoso, né? O etanol, ou o éter metílico, né? O éter dimetílico, ou metoximetano. Né? O propanol. Desculpa. 3 erros já, 3 erros. Aqui não é o propanol, aqui é o etanol. Pessoal, eu tenho que fazer essas slides mais cedo, porque eu tô fazendo com sono eles e tô errando bastante. Aqui é o etanol e não o propanol, desculpe. 3 erros já. Tá, continuando. Aqui a gente pode ver que o álcool pode ter isomeria de função justamente com o éter. Né? É o que o Leandro falou. Se eu fizer uma metameria, mudar esse O de lugar para a direita ou para a esquerda, vamos fazer para a direita, eu vou ter justamente este álcool aqui, que são funções diferentes. Um éter virou um álcool, funções diferentes e não uma metameria. Seria uma isomeria funcional ou de função. Né? Aqui outro exemplo, coloquei um carbono a mais e mudou completamente a molécula. Eu tenho este aldeído, né? C-O-H na ponta, ou essa cetona aqui, C-O no meio da cadeia. Ou seja, ou tem o propanal, ou tem a propanona. Né? A gente pode ver, então, eu tenho 3 exemplos. A gente tem éster e ácido, éter e álcool, e aldeído e cetona. São exemplos muito comuns que vão acontecer nessa isomeria de função. Né? Leandro, essa aula me excedi nos erros, né? Justamente, geralmente era 2 erros aqui, teve o terceiro que eu não esperava. Mas esse é legal de lembrar, esses 3 tipos de exemplos de isomeria de função, né? Então, se derem uma cetona, você sabe que tem um aldeído correspondente com a mesma fórmula molecular. Né? Tanto que são funções muito parecidas, né? É só mudar a cetona aqui para a ponta. Essa é uma boa pergunta, aliás. Mas eu posso mudar esse grupo C-O para a ponta para fazer uma metameria? Se eu fizesse isso, você formaria justamente o aldeído, né? Porque cetona em ponta não é cetona, é aldeído. Função diferente, isomeria funcional. O ruim dessa aula é que é muita informação ao mesmo tempo. Vocês já aprenderam sobre 4 tipos de isomeria, certo? Só nessa aula. Então, vocês estão recebendo muita informação, pode confundir um pouco. Mas foi uma coisa, com calma, em 15 minutos vocês revejam aqui os slides, vocês conseguem lembrar bem. Os slides corrigidos, por favor, eu vou corrigir esses slides. Que tem uns erros bem complicados aqui. Mas vocês podem ver que já tem na cabeça esses tipos de exemplos. Aldeído cetona, álcool éter e ácido éster. Mas, Breno, você falava na aula que quando a gente falava de enol, né, a gente fala muito de enol, né, em alguns casos, por exemplo, se aqui tivesse uma dupla, né, você falava que o enol é muito instável, então ele entra em equilíbrio com o aldeído ou com a cetona correspondente. Sim, justamente. E aí muda a função do composto, né? Eu tinha um enol e virou um aldeído uma cetona. Então seria uma isomeria de função?
Seria, só que não. Seria, mas o pessoal é tão especial, esse exemplo é tão único, que eles colocaram um nome diferente, específico só para esse exemplo, né? Não é específico só para exemplo, mas no ensino médio sobre esse exemplo, que é esse caso especial da isomeria de função, que é justamente um equilíbrio, né? Não é um caso que pode ter duas moléculas diferentes. Esses dois isomerias estão em equilíbrio, ou seja, tem tanto um contra o outro no meio reacional, entre o aldeído e o enol, ou a cetona e o enol correspondente. Eu já apresentei esse curso algumas vezes já, né? Eu apresentei até essa imagem no curso. Eu peguei tanto de outro slide. A gente pode ver aqui o exemplo. A gente tem aqui um aldeído, né? C dupla O H. O que a gente faz? Essa ligação dupla, ela vai para o carbono, né? É só um jeito de representar como um vira outro. Mas não é assim justamente que acontece o mecanismo da reação. Mas acontece, essa ligação dupla vem para cá e o hidrogênio vem para cá, formando justamente o enol, né? E estão em equilíbrio. Então, um enol correspondente tem um aldeído correspondente. Uma coisa é que você não precisa representar o que acontece, não precisa representar a ligação caindo, o hidrogênio indo. Vocês precisam saber que existe tautomeria, precisam saber os casos, né? Aldeído enol, cetona enol, e às vezes escrever os dois compostos que estão em isomeria, tá? Aqui a mesma coisa com a acetona. A ligação dupla cai e o hidrogênio vai para o oxigênio, formando um OH em uma ligação dupla, né? Um carbono insaturado. Vocês devem ter um pouco de prática já com enóis. Eu gosto bastante de enóis. Então, eu não vou frisar muito esse ponto. Eu gostaria mais de abrir para perguntas aqui, acabou a aula. Eu gostaria de abrir para perguntas qual ponto ficou mais confuso, qual ponto vocês acharam que eu devia dar mais uma vez, com uma explicação melhor. A gente tem 5 minutinhos ainda, então podem abrir. Se eu posso... Pode falar, Leandro. Eu ia falar isso, você pode só falar os corrigidos e tal. O erro que eu vou corrigir tipo agora, depois da aula, mas eu vou falar todos os erros, então. Vamos começar desde o começo. Né? Então tá bom. Aqui, acho que não tem nenhum erro aqui. E até esqueci onde é o primeiro. Acho que o primeiro é no próximo slide, né? Acho que é aqui. Acho que sim. Sim. Ou do próximo. Aqui o primeiro. Aqui não é o botão 2ol, é o propan 2ol, né? E aqui não é o botão 1ol, é o propan 1ol, né? Esse é o primeiro erro nesse slide aqui. Eu não sei qual é o número do slide. Mas aqui o primeiro erro. Aqui tá certo, né? A gente fez esse negócio, eu risquei. A gente descobriu que é uma isomeria de cadeia. Muito interessante isso. Acho que aqui tá tudo bem, aqui tá tudo bem. Aqui também tem um erro, né? Aqui é o etanol. E onde está o terceiro erro, né? Agora eu tô com uma dúvida. Acho que vou ter que rever minha própria aula para saber onde está o erro. Não, uma na ligação do propan 2-eno. E era propan 1-eno, lembra? Na parte da isomeria de posição. Tá. Vamos voltar então. Ah, verdade, lembrei. Boa. Aqui, que é penteno que eu coloquei, né? Boa, Leandro, exatamente. Esse aqui, isomeria de cadeia. Aqui é o propeno, não penteno. Bom, esses são os 3 erros, né? Voltando neles. Aqui é 2-metilpropeno. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem 3 minutos ainda. De função. Ou tá lá, na parte de função, você falou que errou nas funções. Ah, você queria só saber o erro da função? É! Ah, entendi. Aí tá. Acho que eu fechei a apresentação. Segundinho. Aqui. Eu passei muito rápido e fechei sem querer. É muito efeito. Aqui, isomeria de função. O erro, Leandro, foi aqui, ó. Aqui você pode ver que é C2H6. E eu coloquei aqui que é o propanol. Né? Seria até o propan... aqui não precisa colocar, né? Seria o etanol, né? Se fosse propanol, precisava colocar onde estava esse ol, né? Podia estar no carbono 1 ou 2. O etanol não precisa, porque sempre vai estar no carbono 1. Eu errei 2 vezes. Mas aqui seria o etanol, Leandro. Aqui seria o erro. Tá. Etanol. Beleza, valeu. Muito obrigado. E é um erro bem complicado, né? Porque etanol é conhecido. Aqui, etanol. Tá? É só isso. Tem mais alguma pergunta, Leandro, sobre o conteúdo? Não, menino, acho que por incrível que pareça, o Léo mandou pergunta, mas pelo incrível que pareça, eu não tô com pergunta. Você pode repetir a tautomeria? Posso sim, Léo. É um tipo especial.
a gente precisa de isomeria de função. A gente tem que a isomeria de função vai mudar, essa mudança entre duas funções, entre álcool éter, aldeído, cetona. A tautomeria é uma isomeria especial de função. Seria, a gente vai mudar a função, a gente vai mudar de aldeído para enol, ou de cetona para enol, ou vice-versa, né, de enol para aldeído, enol para cetona. E por que é especial? Porque não é só duas moléculas possíveis que podem ter. A gente tem um equilíbrio entre elas. Se eu colocar as duas no meio, se eu colocar esse aldeído no meio reacional, ele vai estar em um pouquinho de equilíbrio com esse enol. Vai ter, sei lá, 99%, né, como eu sempre falo, e 1%, não sei se os valores estão corretos, mas são representativos, mais ou menos, desses compostos. Ou seja, além de ter a mesma fórmula molecular, eles também estão em equilíbrio entre si. É um caso muito especial. O que vai acontecer é que tem essa ligação dupla, né? O que eu quero formar? Eu quero formar um OH, então cai uma ligação dupla para cá, esses carbonos, e o hidrogênio desse carbono, né? Se cair essa ligação dupla, esse carbono vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Então esse hidrogênio vai para esse oxigênio que está faltando uma ligação, já que essa dupla caiu. Ficando esse enol aqui correspondente. Tipo, o que é complicado é justamente esse passo a passo aqui, né? Mas a definição não é muito complicada, não. É só você falar que é um equilíbrio entre aldeído, enol ou cetanol. Cetano é a mesma coisa. A ligação cai para fazer a insaturação, fica duas ligações aqui, esse carbono fica com 5 ligações, então ele tem que perder esse hidrogênio que vai para o oxigênio, né? Formando o OH, e ligação dupla. OH ligado a carbono insaturado é um enol. Aqui também, OH ligado a carbono insaturado é um enol. E eu recomendo vocês não precisa saber todo esse mecanismo, mas é legal vocês saberem as moléculas que estão em equilíbrio princípio. Tipo, se eu tenho este aldeído, eu posso ter este enol, entendeu? Se ele desce aldeído, ele fala, tipo, qual que é o enol correspondente que está em tautomeria com este aldeído? Você vai ter que desenhar. É raro, mas você vai ter que desenhar. Né? Acho que a maioria não vai ter segunda fase em química, mas quem tiver precisa saber um pouquinho mais como desenhar isso aqui. Se tiver múltipla escolha, é só você dar uma olhadinha e ver um enol que faz sentido. E sempre quando você está vendo isomeria, sempre checa a fórmula molecular. Se a fórmula molecular é igual, é um bom jeito de checar se os compostos são isômeros. Por quê? Se eles nem tiverem a fórmula molecular igual, eles não são isômeros de jeito nenhum, né? Eles não estão obedecendo a definição de isomeria. Então, um jeito rápido, fácil de testar é... Desculpa, Leandro. Tô falando, ótima dica. Ajuda bastante exercício. Eu vi que eu passei um pouquinho do tempo, eu vou parar a gravação. Tchau, tchau, pessoal do vídeo.